Você já teve vontade de fazer beats mais dark, ambientes ou melódicos? Eu sou o Teus e esse é mais um vídeo do Wave Trip e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer beats Dark Soul ou Dark R&B. Então fica até o final pra vocês verem todas as dicas que eu trouxe aqui pra vocês colocarem em prática, tá ligado? Antes de tudo, mano, se inscreve no canal e deixa o seu like pra ajudar a gente e o YouTube recomendar nosso vídeo pra mais pessoas. Compartilha o vídeo pra algum amigo também. E esse vídeo aqui foi uma sugestão de um maninho que deixou nos comentários faz umas semanas atrás já. E vai aparecer algum canto na tela aí pra vocês verem. Então, mano, já sabe, né? Se tem alguma sugestão ou alguma ideia de vídeo, deixa aí que a gente tá sempre de olho nos comentários também, certo? Na descrição tem o nosso Discord pra vocês entrarem. E segue geral da Wave Trip aí também. O Steezy, o MT, meu Instagram tá aí embaixo também pra vocês acompanharem, certo, rapaziada? E vamos pra tela do FL, mano. Então, rapaziada, nesse tipo de beat Dark Soul ou Dark R&B, principalmente na vibe do Party Next Door, do Drake ou até do The Weeknd, eles têm geralmente entre 70 a 85 BPM, tá ligado? Aqui em específico eu fiz em 81, mas essa é a primeira coisa que você tem que fazer, escolher um BPM pra você seguir e chegar no resultado final do seu beat, tá ligado? Outra coisa importante também é que esse tipo de beat tem bastante pad atmosférico ou filtrado, tem muito sintetizador também, lead para criar as melodias e pianos elétricos. Eu acho que esses são os elementos principais nesse tipo de beat, principalmente o pad, que ele é muito importante. Como vocês podem ver aqui na tela, eu usei 2 pads nesse beat aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Mas a primeira coisa dos tópicos que eu trouxe pra vocês que eu queria falar é a criação de camadas. Crie camadas, tá ligado? Principalmente pra chegar nessa sonoridade aqui do Dark R&B. Acho que teve um vídeo anterior ali que o Steezy fez sobre como criar beats atmosféricos, que ele fala sobre isso, a criação de camadas, tá ligado? Isso se aplica nesse tipo de beat também. Mano, é muito importante você saber criar as camadas certas ali pra trazer essa sonoridade ambiente, espacial e até sombria também pra esse tipo de beat. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu comecei pelo pad, esse foi o primeiro que eu fiz. Eu usei o Expand, nesse preset aqui, ó, CA Spray, Soft Pad. E eu fiz uma progressão aqui de acorde em Lá menor, foi em Lá menor. Aí eu desci 2, fiz uma pausa e voltei aqui pro acorde e depois, no final, volta ali a mesma progressão de acorde de novo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá soando sozinho, ela tá desse jeito. Bem simples, tá ligado? Só que esse pad, ele traz mais ali uma ambiência que eu queria trazer para essa sample. Esse foi o primeiro pad que eu coloquei, depois eu vim aqui com o Zenology. Deixa eu mostrar para vocês nesse preset aqui, Soft Pad. Eu segui basicamente ali a mesma progressão de acordes, só estendi um pouco mais aqui para não ficar tão vazio. E aqui eu também comecei no início, mas segue as mesmas linhas ali, mesma nota dos acordes, tá ligado? Esse pad aqui do Zenology sozinho, ele ficou assim, rapaziada. Esse pad é muito mais cheio do que o outro, como vocês viram aí, rapaziada. Então ele traz um pouco mais de preenchimento para a sample completa, tá ligado? E depois eu consolidei eles aqui em áudio. E aí eu fui pro bass, que é um dos elementos importantes também nesse tipo de beat. O bass tá soando assim, basicamente. Ele tá seguindo ali a linha tônica, né? A nota tônica de cada acorde ali que eu fiz no pad. Depois dele, eu vim pro último elemento aqui que eu fiz, que foi o bell. Eu coloquei esse bell aqui seguindo também algumas notas da escala. E ele sozinho tá ficando assim. Bem simplesão, esse bell aqui eu peguei, acho que foi de um one shot.
não foi de nenhum VST. E eu vou mostrar pra vocês a sample completa, né? A última coisa, na verdade, coloquei esse vocal aqui também, pra complementar também nessa sample. Na mixagem dele eu só coloquei aqui um equalizador, filtrando aqui um pouco as frequências médias, né? Eu coloquei também esses choros aqui, para trazer mais reverb e delay, que é um pouco mais também da característica desse tipo de beat de Dark R&B, que é esse vocal um pouco mais filtrado, mas com bastante reverb e delay. E o vocal sozinho tá assim, rapaziada. Outra coisa importante também nesse tipo de beat, rapaziada, é você adicionar texturas, tá ligado? Nessa aqui eu coloquei duas ali, que é essa aqui de Walk e Streets, né? Que é basicamente uma pessoa caminhando, e outra aqui que é, se eu não me engano, é de uma estrada, né? O barulho de estrada, assim, de carro. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou cada um. As duas juntas, na verdade, elas trazem um pouco mais ali dessa característica nessa vibe do beat. Elas estão soando assim. Nos beats na vibe do Party Next Door, geralmente tem bastante textura, ele adiciona sempre ali na intro das músicas dele. Então acho que é uma coisa que vai agregar também, é muito importante nesse tipo de beat. A sample em geral tá soando assim. Então, mano, vocês podem ver ali que eu criei bastante camada mesmo. Raros momentos que fica em silêncio ou mais vazio. E eu criei uma coisa bem ambiente espacial mesmo para esse tipo de beat, tá ligado? E a textura ajudou bastante também. E principalmente o pad, que trouxe bastante ali dessa ambiência que eu queria trazer para essa sample aqui, tá ligado? Então, primeira coisa importante, crie camadas para esse tipo de beat. E a segunda coisa, rapaziada, que eu acho que é uma coisa que usam muito, principalmente em beat de R&B, não só em Dark R&B ou Dark Soul, mas em muitos beats nesse gênero, é adicionar notas sétimas ou nonas para criar mais sentimento, uma parada mais sentimental ali no beat, tá ligado? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficaria sem a sétima nota e a nona nota dessa escala. Então vocês podem ver que fica uma parada bem quadrada, tá ligado? Parece que não tem tanta emoção assim. E aí quando você adiciona a sétima e a nona, fica uma parada mais cheia, uma parada que fica mais gostoso de ouvir, tá ligado? Vou mostrar pra vocês a diferença ali. Parece que fica bem mais preenchido, tá ligado? Acho que vocês vão conseguir ver melhor aqui também, nesse pad que é mais cheio. Ele sem a sétima e a nona, ele fica assim. Parece que fica bem mais vazio, tá ligado? Muito mais sem emoção. É quando você adiciona a sétima e a nona nota da escala, traz um pouco mais ali dessa sensação que fica mais emocionante de ouvir, tá ligado? E até mais da hora ali de você introduzir no seu beat. E aí com a nona e a sétima fica assim, rapaziada. Então dá pra ver a diferença, né? Fica uma parada bem mais preenchida e bem mais cheia e traz muito mais emoção também pra sample em geral. Depois da sample, rapaziada, essas são as dicas que eu queria trazer ali sobre a sample. E depois disso, vem a bateria, que é uma parada que também
tem que ter um bounce diferente para chegar nessa sonoridade ali. Esse aqui eu comecei pelo hi-hat, coloquei ele ali um pouco espaçado, tá ligado? Mas com algumas variações também. O hi-hat tá soando assim. Bem espaçado, tá ligado? Mas com algumas variações. Eu também adicionei essas notas aqui embaixo para trazer um pouco mais de sujeira ali no hi-hat. Depois dele eu vim com o kick, um bem espaçado também, mano, tocando em algumas partes do beat só, tá ligado? E o kick ficou assim. Depois do kick, eu vim com o snare aqui fazendo a marcação padrão, tá ligado? Bem simples também. E por último, rapaziada, eu coloquei esse open hat para variar um pouco mais a bateria. Ele ficou assim. Ele tem uma caudazinha ali no final, né, que dá um pouco mais ali de movimento também. E a bateria completa, ela tá ficando assim. É uma bateria bem simples, mas cada elemento bate ali no momento necessário, tá ligado? Para criar ali a sonoridade que a gente precisa chegar. E o terceiro e último tópico que eu queria abordar aqui também é sobre criar espaços na bateria. Principalmente no kick aqui, ele não toca toda hora no beat, tá ligado? Toca em momentos exatos ali. Geralmente também porque o pessoal que rima nesse tipo de beat, eles usam bastante a voz, tá ligado? Party Next Door, ou Drake, The Weeknd também, eles usam bastante a voz nos beats. Então, você criar um pouco mais de espaço na bateria permite que esses artistas possam rimar da forma que eles acharem melhor e usar mais a voz, que é o que deixa esse tipo de beat um pouco mais atraente, tá ligado? Então, mano, é basicamente essa a ideia que eu queria trazer pra vocês. Aqui vocês podem ver novamente aqui o kick bem espaçado, ele toca em momentos exatos. Eu também aumentei o velocity dele para dar um pouco mais de punch ali e deixar ele mais firme. Mas geralmente isso, rapaziada. Você sabe onde colocar ali os elementos certos, tá ligado? Principalmente nesse estilo de beat. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ali o beat completo, tá ligado? E basicamente é essas dicas que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e consigam aplicar ali pra chegar nessa sonoridade. E, mano, se tem alguma outra sugestão, deixa aí embaixo nos comentários também pra gente poder trazer aí pra vocês verem conteúdos novos e algumas ideias e sugestão de vídeo também pra gente trazer pra vocês, certo? E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal também e compartilha o vídeo pra algum amigo. Fique aí no final com o beat completo tocando e até o próximo vídeo, rapaziada.